Oi, gente. A gente inicia então agora o primeiro conteúdo da Expressão Gráfica 4. Nessa disciplina, o enfoque maior é na apresentação de projeto, né? Então, como a gente fazer o uso dos recursos de desenho junto com os elementos de linguagem visual para a gente argumentar do ponto de vista projetual. Então, o primeiro conteúdo gira em torno dessa construção do projeto conceitual, né? Então, em como construir essa mensagem que a gente vai disponibilizar e interagir com o usuário para qual a gente se direciona. Então, a primeira coisa dentro desse conteúdo que é importante a gente abordar é a função básica do design. Então, o design, se a gente pega a definição do Loba, que ele mostra pra gente que ele é uma corporificação de uma ideia para, com a ajuda dos meios correspondentes, permitir a transmissão aos outros. E ele encara o design como um realizador desse processo configurativo. Então, se a gente pega essa definição do Loba, que é, né, um livro bem antigo e que está na base da formação do design, a gente vê que ele, né, tinha uma interpretação muito técnica da função do designer. E a gente vendo esse conceito se ampliar. Então aqui tem uma definição da Lia Kruken que fala justamente dessa evolução do escopo do design em direção a uma visão mais sistêmica, né? Uma perspectiva sistêmica do ponto de vista da configuração, da interlocução de vários fatores nessa formação do que a gente está propondo como solução. E aí o que é dito por ela é que essa riqueza interpretativa e habilidade visionária que é própria da disciplina do design contribuem para o desenvolvimento de uma pluralidade das soluções em cenários futuros. Então essa visão mais ampla é justamente o que permite essa proposta de soluções de um ponto de vista mais amplo. Isso vai muito alinhado com o que o World Design Organization fala, né? O World Design Organization é uma ONG internacional e que é interessante essa definição que é feita sobre a atividade do design. A gente vem, né, acompanhando um caminhar muito grande dessa definição e o que eles definem, né, atualmente, nesse ano de 2020, é que o design industrial é um processo estratégico que entrega a inovação. Então ele constrói as soluções com base com foco na melhoria da qualidade de vida, por meio de produtos, sistemas, serviços, experiências, né? Então o próprio escopo do que o designer pode projetar, ele vem se ampliando cada vez mais. E a função dele dentro de uma equipe multidisciplinar, por exemplo, ela é ampla, né? Ela foi perdendo-se essa ideia de que o designer deveria estar no final do processo, fazendo somente a configuração do produto em si, e a gente foi vendo cada vez mais esse direcionamento da atuação do design desde o começo, né? Então, o World Design Organization define então que ele preenche lacunas entre o que é e o que não é possível. Então, essa visão de problemas como oportunidades, ela é uma coisa que é abordada na raiz, né, do design. Então, a gente aprender a identificar oportunidades dentro de um contexto e que é uma profissão, né, uma atuação que une inovação, tecnologia, pesquisa, negócios, clientes, para fornecer valor e vantagem competitiva nas esferas econômica, social e ambiental. Então, isso mostra uma visão dessa ampliação do escopo, né? E quando a gente fala muito dessa construção de uma mensagem, dessa transmissão de uma mensagem, a gente tem que tomar cuidado. Então aqui eu vou lá beber um pouquinho na fonte da comunicação para mostrar como que essa questão de uma transmissão de mensagem vem sendo revista pela própria teoria da comunicação. Então aqui eu coloco que é um pequeno mergulho nas teorias da comunicação. É um pequeno mergulho porque, obviamente, é um conteúdo muito amplo, mas que eu vou, né, passar um pouquinho por ele justamente para mostrar esse caminhar da construção de mensagens. Então aqui nesse gráfico aqui eu destaco o Mass Communication Research, e a Escola de Chicago e o Estudo dos Meios. Eu vou abordar os dois primeiros rapidamente só para mostrar esse caminhar que aconteceu. Então, quando a gente fala do Mass Communication Research, ele é a escola funcionalista americana. Então, os estudos dele iniciaram nas primeiras décadas do século XX e ele tinha uma visão,
utilitarista do processo de comunicação. Então, assim, ela estava muito ligada à afirmação dos Estados Unidos como uma potência mundial, então dessa construção do ideal americano, né, aquele estilo de vida americano, a construção na visão da sociedade que estava ao entorno daquilo. Então isso começou inicialmente internamente nos Estados Unidos e teve um foco de internacionalização, então também de construir em outros países essa visão, né, americana como uma grande potência. Então, os principais enfoques nesse momento na comunicação eram em propaganda política, então foi uma também dos grandes incentivos para o desenvolvimento desse estudo também da comunicação, uma utilização comercial e publicitária também nos meios de massa, essa ideia de que a publicidade utilizava também dessa transmissão de mensagens como maneira de despertar nas pessoas aquela necessidade e, de certa maneira, tentar impor algo que seria o ideal do consumo para aquela sociedade, para aquele público especificamente. E isso era um objetivo também de construção desse quadro de valores sociais. Então tinha-se essa ideia de que quem gerava esse conteúdo tinha a capacidade de introduzir nas pessoas esse contexto. Então tem até um conceito que é a onipotência dos meios, que é chamado de teoria da agulha hipodérmica, que é essa ideia de que é possível inocular um conteúdo dentro desse organismo das pessoas. Então, tinha-se essa noção da construção da mensagem, então quem estava de um lado aqui tinha esse poder de sistematizar o que era desejado a ser transmitido e que do outro lado existiam indivíduos inertes que absorveriam aquilo e sem questionamento. Mas o que a gente vai vendo é uma transição dessa linearidade do modelo transmissivo, então, né, eu passo por uma mensagem, passo por um meio, chego ao indivíduo, né, tem uma série de fatores nesse meio, mas essa noção da transmissão linear, e ela foi sendo modificada, né, para um conceito de interação. Então a gente vê aqui a escola de Chicago, que ela é chamada de interacionalismo simbólico. Então cronologicamente ela até se iniciou antes da Mass Communication Research, mas os conceitos dela foram sendo abordados posteriormente justamente nesse sentido da construção, né, de um raciocínio mais focado na interação. Então, a Vera França, que é a autora, né, desse livro que está sendo usado como referência aqui, ela fala que o indivíduo não se constrói senão dentro de uma sociedade, e a sociedade não é senão uma sociedade de indivíduos. O que a gente quer dizer com isso? Que os indivíduos e a sociedade atuam em conjunto nessa construção de um contexto. Então, o valor da ação individual também na influência desse contexto, ele é considerado. Então, os meios perdem, né, essa natureza transmissiva e eles passam a ser mediadores. Então, não tem de um lado alguém que envia e de outro lado alguém que recebe. A gente vai chegando nessa noção da integração e dessa construção mútua. E a linguagem, então, elas são... Linguagem, símbolos e sentidos compartilhados são um ponto de junção. Então, ela apresenta pra gente esse conceito de que a linguagem ela é social e não individual. Então, para ser uma linguagem e para ela servir, né, a função de se comunicar, ela é um contexto construído pelos indivíduos que compõem esse contexto. Então, a gente vai chegando mais nessa noção da interação. E por que eu trago isso para dentro do design? Porque às vezes a gente tem essa noção de que o designer ele é capaz de manipular e projetar as mensagens que vão ser transmitidas. Só que a gente vai chegando cada vez mais à conclusão de que é importante ouvir para quem a gente está projetando, né? E isso é algo muito abordado dentro da disciplina de design. Então, saber o que é valor para quem a gente está projetando, saber em qual cultura a pessoa se insere, né, o público especificamente está inserido, faz com que o que a gente projeta se insira de uma maneira mais efetiva e mais eficaz dentro desse contexto, né? Então, a gente deixa de projetar para um ideal e esperar que ele seja aceito e a gente passa a realmente ouvir essas pessoas e fazer parte. Então, dentro desse contexto,
eu divido entre 3 campos principais aqui a nossa atuação do designer, né, o que é o papel do designer, que é o primeiro círculo aqui da esquerda, ele é o mercado e as pessoas, então esse contexto. Então, uma das funções do design é entender esse contexto. Então, ouvir, imergir, né, entrar em contato com pessoas e empresas e contextos e grupos que estão inseridos naquele contexto. Dentro disso, a gente identifica oportunidades e demandas. Então, o que foi identificado lá dentro de um novo mercado, de um novo tipo de comportamento, de um novo público, o que aquele público daria de entrada como oportunidade ou uma demanda. E outra parte muito importante do design é a tradução, porque sem a tradução disso em forma de projeto, a gente não chega à finalidade total da profissão. Então, eu sempre falo que dessa metade das demandas para trás, né, que é esse entendimento de pessoas e mercado, existem profissionais que são especializados nisso, existem áreas direcionadas para isso. Então, a gente tem antropologia, a gente tem sociologia que desenvolvem teorias em torno do comportamento. Então, apenas essa parte, existem profissionais específicos. E essa tradução de oportunidades em forma de projeto também existem profissionais, né? Existe engenharia, existem outras áreas que estão aí do ponto de vista projetual. O que é interessante da gente pensar é que o design, a função do design é justamente atuar desde o começo até o final. Então, para eu chegar num projeto que efetivamente abarque o que é relevante, o que é necessidade para aquele público, eu preciso ter ido lá e conhecido essas pessoas. Então, quando a gente faz esse caminho completo, que não necessariamente é linear, ele é circular. Então, a partir do momento que eu inicio um projeto e eu retorno e identifico novas oportunidades, novas demandas, então esse processo todo ele se retroalimenta. Mas a noção dessa comunicação de áreas que é o relevante dentro do design. Aí aqui um exemplo de metodologia, né, que aplica isso e que fala justamente dessa noção do todo é o HCD, Human Centered Design, da IDEO. Então, né, eu peguei umas partes do kit de ferramenta que eles disponibilizam e eles falam que, né, as etapas, então, a primeira seria a de ouvir, que é justamente entrar num contexto, conversar com pessoas, ouvir histórias, né, ouvir realmente, observar dentro desse contexto. A segunda fase seria criar. Com base, então, no que foi identificado lá, é o que eu estava falando da criação de oportunidades e demandas. Dentro daquilo tudo que foi coletado, o que pode ser levantado como uma oportunidade de projeto, de solução. E aí a última fase seria a de implementar, que é quando essa oportunidade é traduzida em forma de projeto, né? Aqui tem um mapa que mostra, então, essas 3 fases do ouvir, criar e implementar, mostrando os contextos concreto ou abstrato. Então, o concreto está aqui na parte de baixo e o abstrato está na parte de cima. E a gente vê que essa fase de observações, então, quando o designer se insere nesse contexto e vai ouvir as pessoas, está de um ponto de vista muito concreto. Então, ele sai de lá com histórias, com vídeos, áudios, né, com um volume de dados ali, de informações que ele coletou. E quando ele vai iniciar essa coleta, ele vai começar a caminhar com isso num sentido para dentro da criação, ele vai construindo narrativas, então ele conecta aquilo como forma de encontrar padrões, encontrar possibilidades de demandas e de, né, oportunidades dentro desse contexto. Ele vai chegando a temas, a oportunidades, e aí quando ele começa a caminhar para soluções, ele retorna para o contexto concreto. Então, lá enquanto ele estava fazendo essa geração de possibilidades, de alternativas, né, de ideias, ele estava num ponto de vista mais abstrato. E quando ele começa a caminhar para essa tradução, que é aquilo que eu estava falando antes, que é a implementação em forma de projeto, ele retorna para um contexto mais concreto. Então, é quando ele vai ter as soluções, os protótipos e o plano de implementação efetivo daquele projeto, seja de produto, de comunicação gráfica, ambiente, serviço, né? Uma variedade de possibilidades que a gente tem. E aí, dentro do contexto do produto, especificamente, o Loubach fala dessa definição das funções do produto. Então, o Loubach aborda que os produtos com os quais a gente convive, eles têm 3 níveis de função.
Então, alguns vão ter mais uma função do que outra, então, alguns deles têm um destaque maior para uma das funções. E ele define que elas são a função prática, a função estética e a função simbólica. O que cada uma delas quer dizer? Então, a função prática de um produto, ele define como as relações fisiológicas, em nível orgânico corporal entre o produto e o usuário. Então, as funções práticas, por exemplo, de uma cadeira seriam o assento suportar o peso, o encosto dever dar apoio à coluna. Então, né, é a função básica do produto que ele precisa, né, desempenhar para que ele seja utilizado na função para a qual ele foi projetado. Então, uma garrafa que tem que conter o líquido sem deixar que ele escorra, são a função básica realmente de funcionamento do produto, né? Quando a gente parte para a função estética, ele já entra com o aspecto psicológico dessa percepção sensorial durante o uso do produto. Então ele fala muito sobre assim, vai um pouco já, ele começa a adentrar um repertório que a pessoa tem, mas ele é de um ponto de vista mais de características como cor, como forma, como textura. Então, o que aquela cor me remete de um ponto de vista sensorial. Então, uma cor que provoca agitação, ou uma cor que traz mais calma, mais suavidade, né? Se aquela forma daquele produto me gera uma sensação de equilíbrio. Por exemplo, se eu observo um banco que tem 3 pés, talvez a minha primeira percepção ali do ponto de vista da função estética dele, de entender a forma e o equilíbrio ali, ele vai talvez me dar a sensação de que ele não é um produto tão estável, ele pode ser o produto mais estável do mundo, mas talvez ele vai gerar uma dúvida naquele usuário, é um pouco com base no contexto do que ele já tem ali de percepção, mas ele ainda de um ponto de vista bem palpável, né? Então, uma cartela de cores, às vezes, que vai transmitir mais a sensação de ser um produto direcionado para um público infantil, essa configuração, né, essa junção de fatores que vai me dar essa sensação do ponto de vista estético. Quando a gente parte lá para o ponto de vista da função simbólica, ele é determinado já por fatores mais profundos culturais. Então, às vezes um produto que tem uma sensação de relação com algum ritual, com algum processo que seja muito inserido dentro de uma cultura. Então, por exemplo, se eu tenho uma cadeira com o encosto muito alto que passa da cabeça, ele me dá a sensação, se eu for pensar então assim, a cadeira, né, essa cadeira com um encosto alto, se a gente for parar para pensar nesses 3 níveis dela, do ponto de vista da função prática, é uma cadeira, porque eu tô vendo assento, eu tô vendo encosto, eu tô vendo talvez braço nela, ela me dá essa sensação, né, de um patamar a 90 graus ali que me dá a sensação de que é a parte que sustenta o corpo da pessoa que está sentada, então do ponto de vista da função prática, ela resolve. Na função estética, se ele é uma cadeira que tem 4 pés, se ele tem, né, se ele é de veludo, ou se ele é de plástico, ou se ele é mais colorido, então realmente essa noção ligada mais à forma, à textura, né, do produto. Quando eu já entro lá no ponto de vista simbólico, o fato dessa cadeira ter um encosto alto traz imponência, porque ele me lembra um trono. Então é algo que no nosso repertório, né, no repertório de muitas culturas, é visto como essa noção do imponente, da pessoa que senta, ele tem uma certa importância. Então ele carrega essa noção, essa função simbólica nele. Então ela é baseada na aparência percebida sensorialmente e na capacidade mental de associação a ideias. Então, por exemplo, até no livro do Lobo aqui mesmo, ele dá esse exemplo de um produto que é feito para aquecer ovos e ele tem um formato como se fosse de um cálice. Então, ele tem essa noção de um ritual sagrado ali no entorno, ele carrega um pouco esse simbolismo do que a própria forma do produto traz pra gente. Então, essa noção da junção, né? Então, tem produtos que vão ser bem mais direcionados para o ponto de vista simbólico, outros produtos já vão ser mais direcionados para o ponto de vista estético, então eles têm um apelo diferente, né? Ele é muito mais sensorial. E tem produtos que são basicamente ligados à função prática. Então, a função prática vai estar em primeiro plano. Um produto que compete apenas por fatores ergonômicos, né? Então, um produto que tem um maior desempenho, que ele é mais rápido,
que ele é mais seguro, então ele está apelando talvez para a função prática. Quando geralmente é uma forma de pensar nisso que eu costumo, né, associar. Se a gente for parar para pensar, a função estética ela é mais ligada a PPF, Psicologia, Percepção e Forma, ela é mais ligada a Gestalt, a esses conceitos de interação dos elementos. A função simbólica, ela já é mais direcionada para a semiótica. Então, quando a gente entende os signos que estão por trás daquela representação, a gente começa a entender melhor a função simbólica de um produto. O Baxter traz, então, para a gente, né, um pouco dentro desse contexto, as formas de atração. Então, ele fala que nós temos, do que ele apresenta aqui, são 4 formas de atração. Eu acabo vendo como 3, mas ele fala que há uma identificação pelo que já é conhecido. Então, uma das maneiras seria essa relação com os antecessores. Então, eu identifico um produto que já é de uma marca que eu conheço ou que ela já tem um formato que para mim é tranquilo de entender para que aquele produto serve ou em que contexto que ele está inserido. Atração semântica, então, é do aspecto funcional. Então, que um produto que pareça desempenhar bem a função dele. Então, se eu estou comprando uma batedeira, eu olhar para aquele produto e ela me parecer ser algo que desempenha bem aquele papel, então a minha atração pode ser direcionada para aquele sentido, né? Então, isso talvez esteja muito relacionado àquela função prática que o Loback fala, que é o desempenho básico da função com qualidade, né? Então, é uma maneira de atração. A atração simbólica, pelo que o Baxter fala, é essa função em que a aparência é importante. Então, ela transmite uma autoimagem do consumidor. Então, a escolha de um carro que vai me fazer parecer alguma coisa, então, né, é uma construção dessa própria imagem do consumidor perante as outras pessoas. Então, o produto vai ter essa função de auxiliar nessa formação da imagem da pessoa. E aí, o que ele coloca aqui, que é a que eu tenho um pouquinho de restrição, que é a atração intrínseca da forma visual. Ele coloca elegância e beleza com um apelo estético implícito. Então, isso aqui, para mim, ele está muito associado à atração, né? Seria o que é a atração estética, né? Se a gente for pensar assim, mas que ele coloca como elegância e beleza. Só que a gente tem outras formas de fazer essa atração apenas pela forma visual, né? Então, um produto ele pode realmente ser chamativo por uma cartela de cores que é colocada, por uma forma específica do que é colocado ali, pelo equilíbrio ou pela simetria ou por outros aspectos, mas que não necessariamente elegância e beleza, porque isso também é um aspecto que é muito subjetivo dentro de cada cultura. Algo que é belo dentro de um contexto pode deixar de ser belo para outro contexto, né? Então, o que ele coloca aqui como intrínseca da forma visual, eu prefiro imaginar como a função estética, né, que o Loback aborda. E aí aqui o Loback traz, então, essa estética do objeto, ele coloca 4 elementos principais que fazem a configuração de uma figura. Então, o que ele coloca pra gente é uma noção dessa conexão entre os 4 aspectos, que são a superfície. Então, se ele é brilhante, se ele é fosco, se ele tem textura, né? Se ele é rugoso, áspero, liso. Essa noção da superfície dele é um dos aspectos. A forma. Então, se ele é mais arredondado, mais geométrico, se ele é equilibrado, se ele é simétrico, se ele é... Enfim, os fatores que realmente são relacionados à forma do produto. O material, também como informação. Então, se um produto é de plástico, vidro, tecido, o que ele carrega também de mensagem. Uma parte muito importante do que nós designers devemos dominar, nós designers de produto especificamente, isso vale para todos, mas né, para os de produto, especialmente nessa configuração de formas tridimensionais, é que os materiais carregam mensagens consigo, né? Então, quando eu olho o mesmo produto que é feito de vidro e outro que é feito de plástico, eu faço uma construção de todo um repertório ali que me vem, então eu já tenho informações de qualidade, de própria sustentabilidade, então tem uma série de fatores que vêm ali junto com essa noção do material. Eu já imagino uma temperatura para cada tipo de material. É comum a gente pensar, por exemplo, que se eu encostar num produto de metal, ele geralmente vai ser frio.
Então, eu já tenho toda uma junção de elementos ali que vem na memória, né, de quem está pensando ou entrando em contato com o produto, que vai carregar essa percepção. E o último elemento é a cor. Então, se a gente imagina contextos em que eu mudo apenas uma dessas informações sobre a figura, a gente já altera essa noção do que a gente entende dele. Então, um exemplo que eu gosto de dar, porque é fácil da gente abordar, é se a gente estivesse imaginando, por exemplo, um bombom. Então, eu estou imaginando um bombom de chocolate e eu tenho dois. Nesse momento, eu vou alterar apenas a superfície. Então, eu vou imaginar que eu tenho dois bombons embalados. Um deles é embalado em um papel fosco e um deles é embalado em um papel brilhante. Se a gente parar e imaginar esses dois chocolates, a gente já começa a entender outros fatores ligados a ele. Talvez eu já comece a imaginar o sabor, a textura do próprio chocolate, né? Então eu posso imaginar que o sabor do chocolate que está numa embalagem fosca, ele talvez seja mais amargo. O próprio preço do produto a gente pode imaginar quando a gente chega numa gôndola do supermercado e imagina esses dois produtos, a gente talvez associe a embalagem fosca a um produto mais caro, mais requintado. Então, a modificação que a gente fez foi apenas de superfície. Se eu adiciono uma outra informação nisso, que é a cor, então eu pego, por exemplo, então esses dois chocolates nesse momento, eles são iguais, porém um é preto e o outro é vermelho, né? Então as mesmas informações que a gente está dando ali, eles têm a mesma forma de embalagem, o material deles é o mesmo, é papel que está embalando os dois ali. A superfície nesse momento se torna igual, então os dois, digamos que os dois sejam foscos. Só que quando eu imagino esse elemento, um deles sendo vermelho e o outro sendo preto, eu também consigo construir noções de sabor. Então talvez o vermelho me passe a sensação de ser mais doce, né? Ele talvez tenha outros tipos de elementos misturados e o preto me parece algo mais puro. Então, quando a gente faz essa configuração da modificação de um dos elementos só, desses quatro, a gente começa a ver como que a nossa percepção é construída com base no nosso repertório. Então, aí entra um pouco aquela função estética, né, dessa noção dos elementos visuais ali, e ele adentra um pouco o nosso contexto simbólico, né? Então, o que a gente já tem de repertório e as decisões que a gente toma, né, nesse caso de um produto, por exemplo, poderia ser comprar ou não comprar. Ah, estou procurando um produto de presente. Qual deles eu acho que eu escolheria? Ah, se é um produto para eu consumir no meu dia a dia, seria um tipo de produto. Se é um produto que é direcionado para um presente, ele já seria uma outra decisão, né? Então, a decisão do usuário também é tomada com base nisso. E aí aqui, tendo esse contexto feito, eu entro agora na metodologia que a gente vai usar para o primeiro trabalho. Ele vai ser a base dos conteúdos que a gente vai adotar nesse primeiro módulo da disciplina. Então, com base em um contexto, a gente vai construir uma mensagem, né? A gente vai definir aspectos visuais que a gente vai traduzir em forma de projeto e prancha de apresentação. Então, tem esses dois fatores que a gente vai conjugar. E aí, o tema escolhido, então, para o trabalho desse ano é a série Black Mirror. Então, o que vai ser feito, né, com base nesse contexto, o que é mais importante, então, em relação à série, que vai ser o encaminhamento do tema ali, do que a gente vai fazer, é entender que cada um desses episódios tem uma linguagem visual específica, né? Por ser uma série que tem uma linha de raciocínio ali muito próxima em todos os episódios, né? Então a tecnologia está sempre presente e tem sempre um questionamento e uma crítica muito grande por trás desse uso da tecnologia, né? Tem sempre um aspecto muito reflexivo por trás delas, mas o nosso foco principal não vai ser nisso, vai ser nessa filtragem. Então é meio que a gente desenvolver esse olhar crítico e um olhar frio, vamos dizer assim, da gente conseguir, né, destrinchar essa linguagem visual em forma de elementos que vão ajudar a gente a definir esse produto e a forma de apresentá-lo por meio de uma prancha lá no final do trabalho 1. Então, o que vai ser feito aqui para cada aluno vai ser sorteado um episódio e um verbo. Então, a ideia é que ninguém pegue temas similares.
que sempre exista essa variação aí de combinações. Foram retirados alguns episódios da lista, tá? Eu fiz uma peneira ali, tirei talvez os que seriam mais pesados e mais polêmicos. Eu tentei pegar os que tinham, primeiro, uma linguagem visual bem demarcada e, segundo, os que, né, não fossem causar tanto estranhamento para quem pegasse. E aí, o contexto, então, né, uma coisa que eu até coloco aqui que é muito importante é que os personagens do episódio não são os usuários do produto, tá? Não é o nosso foco. A gente não vai projetar para nenhum dos usuários específicos que estão lá, então ele não vai ajudar a gente a construir esse perfil de uso do produto. E o enredo dele não norteia as situações de uso. Então, assim, por mais insano que possa ser o contexto, o enredo ali daquela história que está sendo apresentada no episódio, não é o nosso foco fazer um produto que se encaixe naquele contexto. A gente vai realmente pegar a linguagem visual por trás daquilo e vai ajudar a delimitar o que são os nossos atributos visuais para cada projeto. Então, o que deve ser extraído de cada um dos episódios? Cartela de cor, a iluminação que é usada, a sensação que é provocada. Então, assim, existem episódios que se passam num campo muito calmo, muito iluminado, mas que tem uma névoazinha na frente. Aí, em compensação, já tem outros episódios que tem aquele dia claro, né? Sol. E aí não tem essa névoazinha, então ele já é um contexto que traz um pouco mais de agitação. Tem aqueles outros que se passam completamente à noite, então tudo ali no entorno é mais escuro, é mais misterioso, né? Tem outros aspectos ali em torno, tem alguns que a tecnologia está super aparente, tem outros que a tecnologia não é o foco principal. Então tem um certo nível também, apesar da tecnologia estar presente em todos eles, tem níveis diferentes dessa presença tecnológica nos contextos. Então, o que eu inclusive recomendo para vocês é que quem já assistiu, assista novamente, porque assistir com um novo olhar eu acho que é imprescindível, né, para a execução do trabalho. E o ideal é que vocês tirem print screen ou fotografem, enfim, de alguma maneira vocês capturem as cenas principais. Então, aquela onde eu consigo ver claramente essa questão da luz, dos ambientes. Então, assim, tem ambientes que são luxuosos, claros, todos brancos. Aí tem os outros que já são mais luxuosos, mas tem muitos materiais naturais, então tem muita madeira presente. Então, tentem focar nesses pontos que dão informação pra gente e tirem print screen das telas para vocês analisarem isso separadamente depois, tá? Então, é uma recomendação. E aí, né, eu falo aqui um pouco, essa metodologia que eu vou abordar para dentro da disciplina de expressão gráfica, ela é uma metodologia geral de design, né? Então ela pode acabar ajudando vocês em outros contextos quando vocês forem projetar. Então, eu tento trazer para dentro da disciplina com o objetivo de vocês mesmos começarem esse projeto já definindo lá o que são os aspectos que vocês querem deixar claro com o produto. Porque eu poderia simplesmente pegar um produto pronto e vocês fazerem essa apresentação, só que o que eu acho interessante é vocês pensarem nessa tradução. Então, aquela tradução que eu estava falando lá do começo, é por isso que eu caminho com essa metodologia de projeto, para vocês fazerem isso. É claro que dentro da disciplina de expressão gráfica, o enfoque maior não é no funcionamento, não é lá na função prática do produto, né, do que a gente estava falando. O enfoque maior dessa abordagem que eu trago é na função estética e simbólica, é no que o produto carrega de mensagem mesmo. Então, o que eu vou apresentar aqui é geral, vocês vão ter que fazer em relação ao que foi sorteado para vocês, mas entendam isso como uma possibilidade de aplicação além da disciplina de expressão gráfica, se vocês se adequarem bem à metodologia. E aí, então, quando a gente fala de objetivos, né, objetivo do produto que a gente está fazendo, a gente chega no propósito do projeto. Então, é um alinhamento ao contexto no qual esse produto se insere. Digamos que uma empresa me contratou, né, eu, designer de produto, para fazer uma atualização da linha de produtos deles. Então, o meu objetivo de projeto vai ser esse. Eu vou pegar um produto que já existe, eu vou analisar o que tem de contexto no mercado, eu vou ver a linguagem visual, talvez, dele está adequada, não está adequada, de que maneira que eu consigo, por exemplo, fazer modificações em materiais, em superfícies, colorações, formas,
para ele se tornar talvez mais facilmente inserido dentro de um público, né, que a empresa está almejando alcançar. Ou não, eu tenho uma função super prática, eu tenho que melhorar a montagem do produto com o foco de diminuição de tempo na linha de montagem de uma empresa. Então, o que eu vou fazer ali, o meu enfoque é completamente direcionado para redução de peças, para junção de processos de montagem, né? Enfim, o projeto já é mais direcionado para uma função que é mais prática. Uma marca que queira abranger um novo público, uma marca existente que queira fazer um novo produto que tenha a mesma linguagem visual que ela já aborda, melhorar a interface de uma tecnologia existente já. Então, assim, né, um grupo de estudos, pesquisadores desenvolveram uma tecnologia interessantíssima, só que ela tem uma dificuldade de interação com o usuário. Então, como melhorar essa experiência de uso de um público específico em interação com esse fator tecnológico, né? Então, o objetivo, né, do projeto, isso que eu quero dizer, é esse enfoque. No caso desse trabalho específico, vai ser por criação de cada um. Então, digamos que eu peguei o episódio 2 da temporada 3 e aí eu tenho que fazer um produto em que o meu verbo seja iluminar. E aí eu vou pegar a linguagem visual que está presente naquele episódio e eu vou buscar inseri-la dentro de uma empresa do setor automotivo. Então, digamos que eu vá fazer uma luminária para a empresa Audi. E aí, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é talvez, essa luminária poderia ser um brinde que vai ser dado durante o lançamento de um novo automóvel. Então, assim, o objetivo do que vocês vão desenvolver fica a critério do que vocês acham que vai dar subsídio para vocês fazerem um trabalho também, né? Então, nesse momento, ele é criado por vocês num contexto real e esse objetivo provavelmente já vai vir mais pronto, né? Não é função tanto do designer especificamente chegar nesse objetivo do projeto. Quando a gente entra, então, nos requisitos, aí eu tendo essa noção de o que é o meu produto, para qual contexto ele se direciona, né, que é o objetivo dele, eu chego nesses requisitos. O Baxter, ele apresenta essa lista de possíveis requisitos aqui, que seriam os requisitos de mercado. Então, né, preço estimado, desempenho, aparência, são, né, requisitos direcionados para alinhar o produto dentro de um mercado já existente. Então, por exemplo, ele tem que ser de baixo custo, porque ele é direcionado para um público que não, né, um tipo de produto que o usuário não está disposto a gastar muito dinheiro. Ou não, ele é um produto de luxo, então ele, né, o preço dele vai ser alto mesmo, porque esse é o posicionamento que ele tem dentro de um mercado específico. Os requisitos de funcionamento, então, se vai ser fácil a manutenção, se a reposição de peças dele vai ser facilitada ou não. Então, assim, o meu enfoque maior é que eu tenho uma facilidade de acesso à peça traseira do produto porque eu preciso fazer uma manutenção rápida, né? Então, assim, eu estou projetando um banco para ficar dentro de um ônibus. Então, se eu dificulto as etapas de manutenção, eu vou deixar aquele veículo por mais tempo parado, para a empresa não é interessante, porque ela vai ter que ter uma quantidade maior de veículos rodando para quando o outro fique em manutenção para substituição, por exemplo, do assento do banco. Então, não é interessante que eu faça uma etapa dificultada de manutenção. Isso seria um dos enfoques. Os requisitos de produção. Então, se eu já tenho um processo produtivo definido, é um produto que obrigatoriamente tem que ser feito por injeção polimérica. Então, eu já sei que eu tenho os requisitos direcionados para isso. O meu produto ele tem que ter ângulo de saída, se ele é de um eletroeletrônico, ele é por fechamento completo as peças são todas feitas em injeção, eu preciso pensar em nervuras para reforço dele internamente. Então, essas questões realmente ligadas à produção, talvez, né, seriam direcionadas para um tipo de mercado específico. Os requisitos normativos e legais já são mais ligados à legislação. Se eu estou projetando para um mercado, por exemplo, setor de embalagens, tem uma série de normas que precisam ser seguidas. Então, norma de barreira a gases, a manutenção do produto alimentício que está ali dentro. Então, tem uma série de normas e regras que precisam ser seguidas no desenvolvimento do produto. Se eu estou projetando com um produto que, por exemplo, uma empresa me contratou para fazer a adequação de um produto a uma norma técnica nova que adentrou no setor. Então, o maior enfoque do produto é aquele requisito. Então, a listagem de requisitos definidas pela norma é o foco principal do desenvolvimento.
Para dentro da disciplina e para esse trabalho específico, a gente tem que ver que vai ser alinhado também ao contexto que está trabalhando. Então, assim, digamos que eu vá fazer uma luminária que vá ser usada submersa em água. Então, esse é o contexto lá do meu produto. Eu estou fazendo, então, uma luminária que é para uma empresa de produtos de mergulho. E aí, um requisito funcional do meu produto é a vedação dos mecanismos, né? Então, a parte eletrônica dele tem que estar toda vedada para que a água não entre e ele estraga. Então, ele tem que ser à prova da água. Ah, se ele é um produto, por exemplo, que é vinculado a uma empresa que já tem uma linguagem visual muito específica, eu tenho requisitos estéticos que eu preciso seguir. Então, o produto tem que ter uma cartela de cores já similar ao que a empresa trabalha, né? Tem uma série de requisitos aí, não precisa ter um de cada categoria, porque nem todos vão ser relevantes. Então, se eu estou projetando para um mercado em que a legislação e as normas técnicas não são o ponto principal, eu não vou ter requisitos nesse sentido. Então, para dentro desse exercício específico, é interessante entender o contexto no que ele se insere para fazer essa definição dos pontos que vão ser abordados em forma de requisito. Tá? É uma listagem simples, não é nada muito complexo, é só realmente para fazer vocês pensarem sob esse ponto de vista. Aí a gente chega, então, depois dos requisitos definidos, nos atributos visuais. Então, nesse ponto, a gente entra naquela parte realmente da construção da mensagem. Então, se eu estou me direcionando para um público específico, para o atendimento de uma linguagem de uma marca específica, por exemplo, voltando no exemplo lá da luminária para Audi, se eu estou projetando para esse mercado, ele é um produto mais luxuoso, a tecnologia talvez esteja mais aparente, então ele, como atributos visuais, ele tem tecnologia, ele tem luxo, ele tem essa questão de ser mais imponente, né? Então, atributos visuais que são ligados ao produto, eles também vão ser definidos pelo contexto ao qual ele está se inserindo. Então, se é para uma marca, se é para um tipo de mercado específico, digamos então que eu estou projetando para um setor de alimentos orgânicos. Então, não adianta eu fazer uma embalagem toda, né, como o exemplo do bombom lá. Eu vou fazer uma embalagem preta, brilhante, black piano para colocar vegetais dentro. Ele é completamente incoerente. Então, para eu projetar para esse tipo de mercado específico, eu vou colocar algo, né, natural, simplicidade, a noção do feito à mão como atributos visuais, né? Então, essa definição. Aí, alguns exemplos que eu coloco aqui são atributos como surpresa, alegria, praticidade, concentração, sobriedade, frieza, equilíbrio, explosividade. Então, por exemplo, aquele caso lá da Audi, talvez a noção de velocidade seja um atributo que, assim, nossa, mas como é que eu vou passar velocidade numa luminária? Essa definição das linhas e das cores e das formas e das finalizações, né, do acabamento desse produto transmitem essa noção do veloz, do estável, do sóbrio, né? Então, como traduzir isso em forma de sensação realmente no produto? Aí, depois desses atributos definidos, a gente parte para a referência visual, que é uma maneira de traduzir esses atributos em forma de imagens. Então, os exemplos que eu pego aqui são os painéis do Baxter. Então, o Baxter define 3 painéis aqui. Ele coloca o painel de estilo de vida, que é formado pelos valores pessoais e sociais daquele público para o qual a gente está projetando. Para dentro da disciplina de expressão gráfica, a gente não vai trabalhar com estilo de vida. Isso fica para um contexto mais direcionado para a prática projetual e para outros, né, contextos que vocês vão trabalhar. Para dentro de expressão gráfica, a gente vai trabalhar apenas com os 2 seguintes, que é o painel de expressão do produto, que é a emoção que o produto transmite. Então, assim, o que o Baxter coloca de exemplo aqui, jovial e suave como atributos visuais. A imagem de fogo queimando lentamente na lareira pode traduzir essa sensação, então, de algo suave, porque ele é lento, né? Ele dá essa sensação de pausa, parar para admirar o fogo, então ele dá essa sensação de suavidade, só que o jovial ele coloca nesse calor, né, que o fogo emite. Então, é um elemento visual que provoca uma sensação que é parecida com a que eu quero trazer para dentro do produto.
Outro exemplo, forte e enérgico. Então ele coloca atletas olímpicos correndo, né, talvez naquele momento em que eles estão se preparando para dar aquele impulso inicial. Então essa noção da explosão, da energia, da velocidade, ela é traduzida por essa imagem, por exemplo, de atletas iniciando uma corrida. O terceiro painel, então, é o painel de tema visual. Quando eu pego essas sensações e traduzo em forma de produtos que utilizam essas sensações, eu estou fazendo o painel de tema visual. Então, lá no primeiro, eu não vou colocar nenhum produto. Eu vou colocar mão na água para dar essa sensação de frescor. Eu vou colocar pé pisando na grama para dar a sensação de contato com a natureza, de pausa, de suavidade. Vou colocar, né, mão na areia, pessoa andando de bicicleta, aquele dia ensolarado, praia, né? Vou colocar outros elementos que trazem essa sensação e essa emoção que eu tô querendo provocar. Quando eu vou lá para o painel de tema visual, aí eu trago esses produtos que usam dessa sensação dentro dele. Qual que é o objetivo desse painel? Eu entender quais são as cores, as formas, as linhas, a distribuição dos elementos, então se ele é simétrico, se ele é pontiagudo, se ele é suavizado, o que é usado como referência visual dentro desses produtos que me fazem entender que eles carregam aqueles atributos que eu estou querendo passar no meu. Então, isso aí vai me dar subsídio para eu conseguir fazer a minha tradução da sensação em forma de produto. Aí aqui um exemplo de um TCC que foi orientado por mim, da Helena, em 2018. Ela traz aqui um painel de estilo de vida. Vocês não vão precisar fazer esse painel, mas eu decidi trazer para vocês entenderem essa continuidade dos 3 painéis. Então, este estilo de vida, ele mostra autocuidado, mas é sempre assim, um autocuidado com leveza. A pessoa tá, né, a pessoa não aparece no painel inteiro, assim, não tem muito rosto inteiro, ele tem sempre, assim, partes que são colocadas ali. A gente vê o humano, né, como um ponto principal, mas a gente vê natural. Os elementos todos que são usados ali, eles são folhas, frutas, grãos, né, grãos em embalagens de vidro, de madeira, bicicleta em contato com a natureza, o skincare tá ali, né, então assim, coisas que são utilizadas na pele, então tem o autocuidado, o amor próprio ali, então tem essa questão realmente da valorização do natural como estilo de vida. Quando a gente vai, né, o painel de expressão, que é esse segundo, ele traz essa noção das referências visuais do painel de expressão, então é aquele que traz as sensações. Então aqui a gente vê a mão em contato com o barro, a pessoa dentro da água, então tem o frescor, tem o natural, tem muitas plantinhas, tem frutas cortadas ali, então essa noção toda do frio, né? Mas não é um frio luxuoso, ou ele é um frescor, né? Ele não chega a ser frio, por exemplo, como se ela tivesse colocado neve nessa prancha. Ele tem um frescor presente, um natural. Então, são essas as sensações que precisam ser transmitidas, né? Então, a gente vê a formação ali de pastas coloridas. Então, ela traz essa noção até de uma alimentação saudável, né? Então, tem uma noção toda que é unificada nessa prancha. O que é interessante pensar? São vários elementos que foram colocados aqui. Então, uma das decisões dessa prancha não foi de escolher poucos elementos que representassem. E isso também é uma escolha que tem que ser consciente. A formação de um painel por muitas imagens, a primeira coisa que a gente olha são as muitas imagens, né? Então, a gente tem um estado ali o inicial do nosso olhar, ele é do todo. Quando a gente pausa e aí a nossa atenção foi atraída, aí a gente vai prestar atenção no individual. Então, colocar uma imagem só ou colocar 15 imagens tem que ser uma decisão consciente dentro da sensação que a gente está querendo provocar também. E aí o último painel, que é esse do tema visual, são essas sensações, né, traduzidas em forma de produto. Aí os que ela coloca aqui são embalagens muito feitas com materiais naturais, então tem bambu, tem folha, tem papel craft, né? Então, assim, essa sensação de um papel mais cru, que passou por menos processamento, corda, né? A gente vê em vários produtos o uso da cordinha que tem essa trama. Então, se a gente for traduzir essa prancha em forma de cores, elas são cores mais terrosas, mais naturais, né? Associada
a caule, a tronco de árvore, então ela é mais associada a isso. A textura, ela geralmente é rugosa, tem pouquíssimos materiais aqui com essa lisura de superfície, então ele tem essa noção do áspero e do rústico ali no entorno do produto, né? Tem uma certa padronagem, então assim, do ponto de vista visual também ele não é muito simplificado, ele tem essa tela, né? Uma coisa ali que está em torno, então uma noção desse natural mesmo, com pouco processamento, né? Ele dá essa sensação. E aí, um outro aspecto que é interessante, que pode ajudar muito o projeto, é a definição de uma inspiração. Essa inspiração é uma referência particular que junte tudo isso que a gente estava querendo traduzir em forma de produto, né? Então, assim, as sensações, as emoções, tudo aquilo que foi levantado como o cerne do produto, a inspiração ela meio que reúne tudo isso. Então, por exemplo, se eu estou projetando um produto que tem que ter velocidade, força, ele é impactante, ele tem explosão, eu pegar talvez um animal que tenha essas características principais para uma inspiração formal para o desenvolvimento de um produto pode me ajudar muito. Então, tem o caso, por exemplo, dos muscle cars, que é, né, uma referência até tipo Maserati, por exemplo, que é uma raça de cavalos selvagens que não são facilmente criados em contexto urbano, então ele tem um contexto do selvagem em torno dele e tem essa velocidade, essa potência, então os músculos deles são usados talvez como referência para o desenvolvimento do carro que carrega, né, esses recortes e essas mudanças de sentido ali, essa presença de transições de sentido da face ali para trazer essa noção de velocidade. Então, a busca por um elemento que pode ser aí os exemplos que eu dou aqui. Um artista, então pegar a história desse artista, um movimento artístico, então vou pegar o modernismo brasileiro como uma das maneiras de traduzir, né, de extrair formas e cores, seria uma maneira. Um designer, um diretor de cinema, então pegar como que é a sequência toda, como que ele aborda, qual o tipo de sensação que ele, né, aprofunda ali no desenvolvimento dos filmes ou dos documentários, enfim, o que quer que seja. Um fotógrafo, um álbum, um artista musical, um produto icônico. Então, assim, um produto que de vez em quando aparece, por exemplo, é a lava lamp, né? Que é aquela lâmpada que tem aquele fluido que anda no interior dela. Então, ele traz essa noção da fluidez, da temperatura, enfim, fatores que são direcionados ali no entorno daquilo. Um animal, igual eu estava falando, ou uma fruta, ou uma planta, alguma coisa que traga essa mensagem próxima ao que está sendo desenvolvido. E no que isso ajuda? Na extração de formas, né? No entendimento, por exemplo, quando a gente está trabalhando de um animal, existe um conceito muito maior que não cabe aqui, que é o conceito da biomimética. Então, quando a gente está se inspirando em algo ligado à natureza, a gente entender as funções desempenhadas por aquela forma no contexto natural dela ajuda nas decisões projetuais que a gente possa tomar. Então, assim, por que o corpo do animal tem essa parte específica que funciona dessa forma? Por que a pele dele tem esse tipo de porosidade? Por que essa folha tem essa estrutura? Por que ela nasce assim? Então, o entendimento não só de forma, mas de função do que está por trás daquilo ajuda muito do ponto de vista projetual. Aí aqui eu dou um exemplo, esse foi um trabalho desenvolvido no ano passado, né? Então aqui é uma prancha de painel de expressão. E aí aqui a gente vê as sensações. Então o objetivo aqui não era de aparecer produtos em si, né? E assim, tudo que é colocado aqui, apesar de terem alguns produtos, é muito mais do ponto de vista da sensação. Então né? A gente vê aqui a moça andando de bicicleta aqui embaixo num dia ensolarado, mas é aquele sol que, se a gente for olhar, ele tem uma iluminação mais voltada para o azul, né? Então ele não é aquele sol escaldante por exemplo, eu não imagino, por exemplo, essa cena acontecendo tipo na Bahia, que a gente tem aquela saturação de cores intensa, a gente geralmente associa dessa maneira. A água, né? Então a mão dentro da água, ele traz esse frescor, essa sensação de que, né, num dia ensolarado,
o se colocar na água e refrescar aquela sensação de alívio, esse pedacinho do rosto de uma pessoa que aparece ali, a gente vê claramente ela tá sorrindo com os olhos ali, então tem essa noção do prazer, da calma, da pausa, né? Não é uma prancha que tem uma noção de velocidade muito grande. Quando a gente vai então para essa expressão aplicada em forma de produto, aí a gente vê que são geralmente com formas simples, com materiais naturais, né? Então o bambu está muito presente aí, o tecido ali que está em torno do canudo, ali, o canudo em si ele também é um elemento de natureza, né? Que é o que a pessoa também quis passar com a prancha anterior ali. Então ele tem um respeito ao meio ambiente e tal, que aí tem o saquinho de linho ali que está em volta, então é um tecido também que passa por menos processamento, um tecido mais natural, né, de fonte de fibra natural. Enfim, a gente vê essa formação desses elementos e as próprias cores, se a gente for olhar, elas são muito coerentes entre os dois painéis. Então a gente vê que o azul muito presente, né, o azul com um tom terroso ali, se a gente for olhar na parte de teoria da cor, a gente vai entrar mais nisso, mas seriam cores opostas no círculo cromático, porém com uma saturação trabalhada ali, para não ficar aquela matiz pura e vibrante. Ele não passa vibração nessa prancha, ele passa uma tranquilidade, né? Justamente por esse trabalho das cores. Quando a gente vai para o painel de inspiração, aí aqui é um comentário que eu gostaria de fazer. A gente entende que existem sensações coerentes, né, com o restante das pranchas. Só que como prancha de inspiração, ele ajuda pouco a gente, porque ele tem muitas coisas e apesar delas serem conectadas e parecidas, é difícil a gente extrair alguma coisa dela porque elas não são um elemento unificado. Então, quando a gente estava conversando sobre esse trabalho especificamente, o que ficou de inspiração do projeto foi a girafa, que aparece aqui no começo, no primeiro painel. Então, é uma girafa muito simpática, né? Parece que ela está sorrindo para a câmera. Então, ela acabou entrando no painel de expressão por causa dessa leveza, né? Dessa tranquilidade. E no fim das contas, ela acabou ficando como a inspiração do projeto. Então, ela ajudou mais nesse momento do que necessariamente na primeira prancha. Então, isso é uma coisa para vocês ficarem atentos. O painel de inspiração, vocês não vão ter que apresentar ele, vocês vão ter que pensar nessa inspiração, mas ele é uma junção, ele é um algo que traduza aquilo que eu tô querendo abordar. Não é a função mais fácil do mundo definir inspiração. Ela exige uma pesquisa, um trabalho aí de desenvolver a palavra que a gente sempre fala, né, que é o repertório, mas exige esse aprofundamento aí para entender o que pode sintetizar essa linguagem que a gente precisa. E aí, tendo a inspiração definida, a gente pode definir o conceito. Conceito também é algo que é difícil a gente encontrar uma unanimidade nessa definição. Mas dentro do que a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina, eu defino o conceito como essa justificativa da escolha da inspiração, vamos dizer assim. Então, ele pode ser apresentado em forma de um textinho, de uma frase, mas ele é aquela síntese, sabe? Meio que assim, o que sintetiza o meu objetivo, a linguagem visual que ele vai ter. Então, voltando no trabalho da Helena lá, que eu tinha mostrado os painéis anteriores, o conceito do que ela desenvolveu para o produto dela foi desembalar menos, descascar mais. Então, a inspiração dela foi em frutas que tem casca. Então, né, o conceito lá da biomimética que a gente está falando, ela vai fazer uma embalagem para cosméticos naturais. Esse é o enfoque do produto, né, do produto, do desenvolvimento dela. Quando ela vai definir que tipo de linguagem ele vai ter e qual que é a inspiração, ela pegou dentro da natureza elementos que tenham essa proteção por conta própria. Então, frutas que tenham essa casca que protege o interior foram a inspiração dela. E aí, dentro dessa inspiração e do que ela já tinha de objetivo, que ela queria abordar esse ponto de vista natural, né, de materiais menos processados, então ela pegou o desembalar menos e descascar mais. Então, o conceito dela é essa frasezinha simples, que sintetizou o que ela gostaria de fazer. E aí aqui tá uma das pranchas do produto que ela desenvolveu, que é uma embalagem que descasca. Então, ela fez uma embalagem que esse projeto foi até premiado recentemente, numa premiação que tem o objetivo de redução do uso de plásticos no mundo, né? Então, esse produto dela é muito alinhado porque ela
busca realmente substituir os plásticos convencionais não biodegradáveis por uma embalagem feita de celulose bacteriana, que é produzida pela colônia de bactérias que, né, produz o kombucha. Então, o produto dela foi feito com esse material. E aí, a forma do produto, a maneira de interagir com o produto foi com base lá na inspiração que ela pegou, que é desse descascar frutas, né? Então, aqui foi uma tradução do que ela fez em forma de produto. E aí, depois desse ponto, então, de definir inspiração, definir essa frase de conceito, a gente entra para a geração de alternativas. Vai ter um conteúdo separado específico para geração de alternativas, então eu não vou adentrar tanto ele nesse momento, mas é o momento em que a gente começa essa tradução em forma de soluções. E aí a gente parte para a seleção da alternativa e aí por fim vem as pranchas de apresentação. Eu separei 3 exemplos aqui dessa prancha de apresentação para demonstrar o objetivo que essa disciplina tem. Então vai ser apenas uma prancha de apresentação de projeto que precisa trazer esse conceito. A gente precisa demonstrar para quem está observando aquela prancha qual é a linguagem visual que a gente estava querendo abordar com esse produto. Então, o foco não é tanto na função prática do produto. Explicar ele ao longo da prancha é interessante, mas o nosso foco principal é nessa escolha das cores, da posição dos elementos, da simetria ou da simetria, do ritmo, da escala do que está sendo colocado aqui. Então, essa prancha especificamente aqui a gente vê que tem contextos muito ligados à tecnologia, só que é uma tecnologia de ponta, né, assim, que a inspiração foi o Cyborg, nesse caso, desse projeto específico, mas que ela era para ser aplicada no campo. Então ela tem esse preto e esse branco aqui como uma alusão ao tecnológico de ponta, porém aparece verde, marrom ali por causa desse contexto de aplicação, né? Aqui já é um outro produto que ele é um aromatizador de ambientes, e aí a inspiração aqui, se eu não me engano, foi a lavanda. Eu tenho que confirmar isso, mas eu acho que foi a lavanda. Então, o objetivo foi de pegar esse frescor e né, como era um produto direcionado para aromatização, a própria cor, né, esse fundo da prancha foi todo feito em aquarela. Então, foi um trabalho super bonito, assim, porque ele tem essa junção de técnicas diferentes de trabalho ali na prancha e essa representação do produto, né? Nesse caso dele especificamente foi feito no mesmo papel, mas uma alternativa seria o recorte, né? Vou fazer meu produto lá em outro papel, recortar ele em volta ali com um estilete, uma coisa, né, bem aquele bisturi assim, e depois fazer essa sobreposição e colocar então maneiras de chegar nessa junção dos elementos. Então, a gente vê que tem uma calma, né, uma tranquilidade nessa prancha que a outra já não tinha. A outra já tem mais esse uso de diagonais, né, que tem outra mensagem. E essa última prancha aqui fica bem claro a inspiração. Então, a inspiração desse projeto era o Clint. Então, foi exatamente a obra O Beijo, de Clint, e era um produto que era para mulheres alertarem possíveis situações de risco na rua. Então, era uma noção de conexão entre esses braceletes que várias mulheres teriam, e ele meio que apitaria quando a outra chamasse e tal. E aí, essa posição que os braços foram colocados aqui foi muito direcionado pela inspiração. Então, o jeito que o Clint faz essa representação das figuras humanas, esse dedinho aqui embaixo, ele viradinho, assim, ele também dá um pouco essa sensação dos corpos, né, geometrizados e dobrados, assim. E esses elementos, né, os quadrados ali, que trazem também essa sensação do que o Clint já aborda, também foi uma compatibilização de linguagem visual. Então, esses são 3 exemplos, e aí essa primeira parte, então, do trabalho, ela tem esse enfoque em pegar esse tema, né, as palavras fornecidas que são a demanda, chegar nos objetivos, requisitos, atributos visuais e na formação desses 2 painéis. Um de referência, né, de expressão do produto, então é aquele que não aparece o produto, ele vai aparecer só a sensação, e o outro que é o de tema visual, que é essa sensação aplicada em outros produtos para que isso sirva de referência para a gente desenvolver o nosso. Então é isso, o próximo conteúdo então é de geração de alternativa, e dúvidas, qualquer coisa, só perguntar.